Belo Horizonte. Ô, Cláudio Savarino, hein? Tá de malas prontas, Cláudio? Me conte a história, o que é que tá pegando? Exatamente, Savarino não veio para essa viagem e desta vez não veio porque realmente está com uma negociação bem avançada. Ele vai voltar para o time anterior. Antes do Atlético, jogou no Real Salt Lake dos Estados Unidos. E é o seguinte, João, o Atlético na época comprou 60% dos direitos econômicos do Savarino. Agora está tendo uma valorização o Galo nesta negociação aí que envolve 40% dos direitos econômicos do Savarino, que hoje dá na casa dos 8 milhões de reais, 1,5 milhão de dólares. E aí o torcedor pode falar, mas é um preço baixo, o Savarino vale mais, é um jogador importante para o Atlético. Vamos aos pontos. O Savarino, com a chegada do Pavon no meio do ano, fatalmente perderia espaço, até porque o Galo está trazendo um outro jogador. E, logicamente, quem está aqui pode perder espaço, como já aconteceu agora, né? O Ademir chegou e tem essa disputa com o Savarino. E o Savarino tem a questão do limite de estrangeiros, né? Competições nacionais. Então vai chegar mais um gringo, que é o Pavon. E o Savarino, desde o ano passado, na época que o Atlético teve o Diego Costa como titular, ele mesmo perdeu espaço. E, na época, se recusou aí um jogo. Foi que ele ficaria no banco. Lá em São Paulo ele falou abertamente para a comissão técnica na época do Cuca que ele não iria. Aí contornaram internamente. Agora, recentemente, a Itatiaia apurou que essa questão da viagem, João, um visto para ele entrar no Equador, por ser venezuelano. O visto dele expirou, ele teria que renovar o visto. O Atlético providenciou tudo para ele ir a Brasília. Ele também não quis, se recusou a ir. Então tá uma situação assim, fora de campo, mais complicada. O Galo não se manifesta porque desvaloriza o jogador e também, se o clube fala alguma coisa, a paz interna, logicamente, tem uma dificuldade, né, para se administrar. Mas esse é o fato que está acontecendo. E aí o Atlético vê nessa oportunidade do Savarino mais uma negociação e vai praticamente atingir a meta que é estabelecida no orçamento de vendas de jogadores para a atual temporada, João. É uma pena que o Savarino opte por deixar o Atlético pela porta dos fundos. Isso não é bom para ninguém nunca, em nenhum tipo de relacionamento na vida, né? Principalmente relacionamento profissional. Quantos jogadores já saíram do Atlético e já voltaram? Quantos técnicos já tiveram mais de uma passagem pelo clube? O cara não precisa disso, ele é um garoto, é um cara novo ainda, tem muita bola pela frente, poderia estar saindo pelo Atlético pela porta da frente, mas vou dizer aqui em alto e bom tom, o Savarino está saindo do Galo pela porta dos fundos, porque não tem uma postura profissional. O que o Cláudio relata é muito grave, isso é descompromisso profissional, é falta de compromisso. O cara se recusa a ir num jogo porque está no banco, reclama porque não está sendo utilizado. O clube marca para o cara ir lá, tirar um visto para ele poder viajar, cumprir o trabalho dele. Isso não é favor do cara não, gente. Jogador de futebol muitas vezes tem mimimi demais. Não é favor pro Savarino ir em Brasília tirar o visto, não. Qualquer profissional, um funcionário da Fiat que precisa ir para um lugar que precisa de visto, o cara pega o avião, vai lá e tira. A gente. Um funcionário da Rádio Itatiaia que tem que viajar para um lugar e precisa de visto, ele viaja e tira, né? De qualquer empresa. Por que no futebol é diferente? Então, mal profissional, desrespeitoso com o Atlético e sai do clube pela porta dos fundos. O Savarino, infelizmente, na minha opinião, Edu, tá deixando o Galo pela porta dos fundos e acho que o Atlético está certo de negociar um jogador que não quer cumprir o básico, né? Quer cumprir a sua obrigação profissional de cumprir aquilo que está determinado pelo clube. Isso não é profissionalismo, né? O clube marcar a retirada do visto em Brasília, o jogador se recusar a ir, perder um jogo importantíssimo de Copa Libertadores. Não tinha a necessidade de fazer isso, poderia manifestar a vontade de sair. Eu acho que é legítimo, qualquer jogador pode fazer isso, apesar de ter um contrato, mas pode manifestar a vontade de deixar o clube até para jogar nos Estados Unidos, ganhar em dólar, enfim. É a opção que o jogador tem o direito de fazer, mas não precisa se recusar a fazer algo que deveria ter sido feito, que é essa questão do visto. E a gente tinha falado, né, João, na semana passada, que estava muito estranha essa história.
da não ida do Savarino ao Equador, tinha algum boi nessa linha e a gente acabou descobrindo que realmente, e aí talvez tenha sido culpa do próprio atleta. Uma pena, eu acho o Savarino muito bom jogador, ele foi muito importante no passado, já foi importante esse ano, foi titular na Supercopa, na final contra o Flamengo, jogou bem, foi titular em várias oportunidades, os 2 últimos jogos do Atlético no Brasil, ele foi muito bem contra a Brasiliense e Coritiba, mas infelizmente fez opção e agiu de forma pouco profissional nesse caso do visto.